TV passa no seu smartphone. Ok, vamos desejando um bom dia especial a todos e a todas que estão nos acompanhando a partir de agora. Estamos chegando para mais uma de nossas edições do Sabe Caxias by Bitcom. Um grande abraço para você, muito obrigado pela companhia, muito obrigado você que faz toda a diferença em sintonia a partir desse exato momento. Muito obrigado a todos que estão junto com a gente. 11 horas 37 minutos, manhã de sexta-feira, dia 17 de julho, sol voltando a brilhar por entre nuvens em Caxias do Sul, depois de alguns dias meio oculto e muitas chuvas na cidade de Caxias do Sul, acompanhada de frio. Temperatura está na casa dos 17 graus nesse exato momento, ainda há fôlego para subir um pouco mais, porque hoje poderemos chegar à margem dos 21 graus de temperatura e para amanhã 25 graus, o que destaca a nossa previsão do tempo. Deixa eu fazer um cumprimento especial a ele, Miguel Brambila, que está sempre junto com a gente, participa de nossa programação, na verdade integra a programação, ancora diretamente do seu home studio e a partir de agora também faz uma saudação especial a toda a nossa audiência. Miguel Brambila, como é que você está? Tudo bem? Bom dia. Bom dia ao Ivan Scarapoto, que eu sei que está conosco aí no estúdio, vai trazer uma informação, tá? Bom dia à nossa audiência. Estamos começando os dias com esperança, dia de cada vez, é preciso ter coragem, as coisas boas vão voltar. E antes de eu te devolver a palavra, nós retomamos o Minuto de Sabedoria, aqui está ele, então vamos lá, Edinho. Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. É a certeza de que a Terra está sempre a renovar-se, recebendo a cada dia novos habitantes que lhe vêm trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Então, lembremos a criança que está dentro de nós e renovemos também o nosso mundo interior, Edinho. Vamos lá, meu irmão. É verdade, né? Um pensamento bastante filosófico, muito profundo, que fala acerca aí da criança, da meninice. Eu lembro-me, Miguel Brambila, que ao meu tempo de criança, e as professores diziam que nós éramos o futuro da nação brasileira, que nós tínhamos incumbência, né, naquele nosso período de sermos, né, as pessoas que iriam levar o Brasil à frente. E nós desenhávamos um país bonito, cheio de tudo colorido, tudo era belo, mas depois, quando a gente vai crescendo, o entendimento vai vindo, a gente vai vendo que as coisas não é bem assim. E nós observamos hoje somos nós que estamos com as nossas mãos fazendo o crescimento dessa nossa nação e vemos ainda o quanto frágeis somos. Nós que imaginávamos que eram muito melhores que os do passado, talvez estejamos cometendo tanto ou quão mais coisas erradas, errôneas e discrepantes do que eles mesmos cometiam na sua época. Lembro-me também do que falávamos que nós tínhamos que nos alfabetizar para que nós fôssemos intelectuais pensantes, para que pudéssemos utilizar de nossa mente, nossa sabedoria, para mudar a situação do nosso país. Hoje nós vemos um país com ainda há um certo índice de analfabetismo em nosso meio. O pensar cresceu tanto, mas parece que nós estamos igual ao que era antigamente, no sentido do crescer com coerência, alargamento, porque as distâncias entre classes continuam muito intensas. Ainda vemos pobreza, ainda vemos dificuldades econômicas, ainda vemos um país que agora está fazendo uma lei de saneamento básica, ainda vemos desmatamento da Amazônia, que nós ouvimos quando criança. Parece que muita coisa ainda precisa se desenhar. Miguel Brambila, antes de você dar continuidade e até mesmo expandir em filosofia o seu raciocínio e utilizar da mente, eu só vou passar uma informação que nos chega agora, nesse exato momento, chega nesse instante. Nós estamos em constante monitoramento de todas as informações que estão sendo disponibilizadas pelas nossas equipes, né, de setores de imprensa, e assim que sai alguma notícia, correm para cá o pessoal para trazer informações atualizadas. Então, por isso, vai participar junto com a gente nesse exato momento para aprofundar informações, Ivan Scarapoto, que chega com notícia relacionada aos desdobramentos do Covid-19. Com você. Olá, Edinho, olá, Brambila, e a todos os internautas do Sabe Caxias by Bitcom. A Secretaria Municipal da Saúde informa o 33º óbito por coronavírus aqui em Caxias do Sul.
Trata-se de uma idosa de 69 anos que internou na UTI do Hospital Virvi Ramos no dia 9 de julho. Ela era hipertensa e faleceu hoje, dia 17 de julho. Dessa forma, Caxias do Sul registra 16 óbitos masculinos e 16 óbitos femininos. Portanto, Caxias do Sul registra o 33º óbito por coronavírus. Essa informação. Ok, obrigado, Ivan Garaboto. Importante que você nos mantenha atualizado. Volte sempre, meu irmão, com notícias aí, nem sempre boas, mas no cumprimento fundamental, né, do jornalismo e no papel da informação. Obrigado, meu irmão. Valeu, aquele abraço e mais notícias, além aqui do Sabe Caxias, também no nosso site bitcontv.com.br, também nosso Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, Bitcoin TV. Eu faço uma colocação, quero agradecer o Ivan Garaboto, 12h15 também, nós vamos estar aqui com mais notícias, vamos ampliar essa informação. E agora à tarde tem o governador do estado do Rio Grande do Sul que vai fazer a interpretação das bandeiras do denominado distanciamento social, Miguel. Pois é, nós a semana passada fizemos aquela reflexão com relação à necessidade de dar mais autonomia ao poder municipal e há algum tempo, aliás, temos feito isso, né? Ontem recebemos a informação de que a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul enviou uma carta ao governador buscando aí maior flexibilização. Então, me parece bastante óbvia a questão, que é o município que sabe. No começo, as bandeiras funcionaram, mas elas não avançaram. E para o governador está muito fácil administrar essa questão, né? Você também chamou atenção para isso muitas vezes, Edinho, no programa. Não é de hoje que Sabe Caxias tem falado sobre isso. Então nós precisamos sim que inclusive, né, não somente a SIC, mas também a SIC e mais gente que esteja aí diretamente ligada à questão da economia municipal, porque a matemática política, se há leitos e se o município contesta a bandeira vermelha, eu particularmente nunca fui de acatar ordens absurdas, desde criança, né? Sempre fui relativamente contestador, né? Posso contar várias histórias aí, né, que a minha mãe vai assinar embaixo, porque você aceita aquilo que é lógico, você não aceita aquilo que é empurrado de cima para baixo, porque não faz sentido. Então, e quem está sofrendo, quem está pagando o preço é o comerciante, é o cidadão que fez o seu trabalho, que colocou aí as medidas sanitárias na sua loja, que fez o seu trabalho sanitário, que colocou aí o escalonamento dos funcionários, que faz a medição, que controla, e esse está pagando o preço de uma realidade que não foi lida corretamente. Então, não acredito e tenho certeza de que o governador manteve a bandeira vermelha na semana passada por questão política. Ele joga a bandeira na sexta-feira para depois todo mundo correr atrás. Está errado essa negociação política. Deveria ouvir os municípios antes, na quinta-feira, por exemplo, como estão os dados. Conversar com os municípios e negociar antes, para que não perdesse a credibilidade. O que nós estamos vendo é que a credibilidade vai se perdendo nos bairros da cidade. Muita gente já não usa máscaras mais. E em outras cidades maiores, a questão também é o transporte coletivo. Eu continuo achando, Edinho, que para a economia funcionar, já que demora a questão da vacina, é preciso ampliar a possibilidade de manter as portas abertas e reduzir o fluxo de clientes. Não adianta você reduzir o transporte coletivo e aumentar o número de pessoas dentro do ônibus. Tem que fazer o contrário disso. Dar mais possibilidades de linhas de ônibus e menos gente dentro do ônibus. Assim você evita qualquer tipo de aglomeração, como se faz nos carros. Mas parece que a matemática, né, tem perdido aí a sua lógica em muitos casos, Edinho. Inclusive, já é uma bandeira que você vem citando há muito tempo, inclusive muitas pessoas estão falando. Tem que haver um estudo, tem que ampliar os estudos, buscar as informações, tem que buscar ampliar tudo isso. Inclusive, já há uma grande busca, um grande entendimento de que nós precisamos avançar, evidentemente. Hoje pela manhã também me chamou a atenção, Miguel Brambila, a informação de que Caxias do Sul, a ocupação privada de leitos está em 90%. Nós estamos com os recursos, então,
muito elevados, né? Deixa eu até pegar a informação para não ficar de forma equivocada ou aparentemente jogado, só para me cercear bem nos dados. Ele está com 90% ocupados. Nós temos 23 leitos ocupados na Unimed, 15% ocupados no Círculo Operário Caxiense, 9 no Saúde, 10 no Pompeia e 11 no Vive Ramos. Então a gente está vendo que a UTI privada, ela está a 90% e a UTIs do SUS estão em 80%. Nós já vemos que os números estavam mais generosos semana passada e mesmo assim o governador prosseguiu com a ideia da vermelha. Então vamos ver o que vai acontecer hoje, mas eu acredito numa análise que dificilmente haverá possibilidade de um retorno, uma tal de bandeira laranja. Nós estamos com mais de 2.011 casos, nós ultrapassamos a barreira de 2.000, nós falamos isso na terça, se não me falha a memória, Miguel, que nós íamos fechar, né, talvez da quinta para sexta-feira, ultrapassando isso aí se confirmou. Nós temos mais 100 casos, mais 100 testes, praticamente 100 testes aguardando. Pode ser que ultrapassaremos a casa dos 2.100. O número de pessoas que estão em isolamento cresce também, ultrapassa os 600, pode ultrapassar os 700 no dia de hoje. E nós vemos que os efeitos que a bandeira vermelha era para trazer, parece que não estão trazendo, porque os casos estão aumentando mesmo com as pessoas confinadas e menos circulantes. E são casos também que já estavam aí assintomáticos. Esse que é o problema. Se teve aí muita dúvida na hora da largada, você imagine, né, metaforicamente, uma absurdidade, a corrida mundial em direção à vacina, em direção à solução. A questão já estava na Europa posta desde novembro do ano passado. Ontem tu deste uma notícia aí sobre a vacina que está sendo, pela empresa Moderna, que está sendo pesquisada desde o dia 14 de março. E já correram atrás de uma vacina quando no Brasil ainda estávamos em oba-oba. Ainda nem havíamos percebido, né, que havia uma pandemia em ação. Ou seja, né, o meteoro estava caindo na nossa cabeça e nós estávamos festejando o carnaval. Então, e depois disso, o negacionismo. Depois disso, fomos, né, descobrindo novamente este Brasil distorcido, né, este Brasil perturbado, né, Edinho? Este Brasil onde as coisas estão nos trazendo enormes dificuldades no sentido de administrarmos a questão política e a questão administrativa. Falamos aqui muitas vezes sobre o saneamento básico, que não é de hoje que se fala isso. E vão começar a aparecer os populistas. O que nós precisamos é de inteligência matemática para fazer a economia funcionar. O que estão fazendo os políticos? Desengavetando a reforma tributária em meio da pandemia, né? Ou seja, buscando encontrar uma maneira de tirar de onde não tem mais, né, da terra seca, o dinheiro para que possam sustentar aí as suas ações que nem sempre estão postas de uma maneira correta, de acordo com a realidade do Brasil. Então, estamos pagando o preço, sim, desta desunião, desta falta de uma nação brasileira de verdade, Edinho. É interessante até mesmo eu lhe fazer um convite, Miguel, para nós nos aprofundarmos mais nessa informação sobre essa proposta da receita, dessa reforma tributária no Estado do Rio Grande do Sul, de tantas e tantas reformas, mas reformas que apontam numa direção para cima, de como arrecadar mais, né? Nós estamos vendo tudo isso. Inclusive, eu me lembro da época do Rigoto, né? Foi um período muito crítico, muito difícil, mas subiu, né? ICM a casa de 30%. Lembro-me também na época do José Bussartori, né, as duras penas críticas, coisas que custou o seu governo. Vamos ver agora como é que vai visualizar e observar tudo isso o povo gaúcho quanto a essas colocações do Eduardo Leite. Aparentemente, números que apontam numa direção e números que apontam em outra direção. Mas, no final das contas, a arrecadação não pode parar. Inclusive, questões que chamam a atenção, como a energia rural, que poderá passar por acréscimos, né? Ou seja, vão avançar com maior tributação sobre a energia rural. A gente vê também que vai ter maior tributação sobre veículos pelo próprio IPVA, sendo que estradas estão esburacadas e pedagiadas no estado do Rio Grande do Sul. IPVA avança, vão cobrar IPVA de veículos que encontravam-se na linha dos isentos. Então a gente vê que as propostas estão muitas vezes na contramão das próprias palavras, que diz que a ideia seria suavizar
para o povo gaúcho, mas a sua vibração nós temos que ainda mergulhar e entender. Eu acho que seria uma boa pauta para nós mergulharmos na próxima semana e esmiuçar um pouco mais esses detalhes. Claro, com certeza. Nós estamos andando para trás, né? E o povo deve agora, principalmente neste momento, cobrar das suas lideranças políticas estaduais, as instituições. O governador Germano Rigoto foi líder da reforma tributária, foi líder do governo Fernando Henrique na Câmara, é um governador e foi um deputado com bastante competência, mas perdeu a trajetória do seu governo. Inclusive a própria Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, fez severos protestos quando ele apelou para o aumento da alíquota do ICMS do seu governo para buscar mais dinheiro no caixa, perdendo toda a credibilidade daquilo que ele vinha, né? E depois disso não se elegeu mais como governador, perdeu, né, a reeleição, inclusive, e assim por diante. Vai acontecer com o Eduardo Leite. O Eduardo Leite está colocando para fora, né, da sua expressão política algumas questões de ranço que trarão para o governo gaúcho mais uma vez a lembrança, né, dos velhos governos, né? Raspa o caixa, aumenta o imposto. Porque, veja bem, nós falamos da BR-116 ontem, mas você falou bem das estradas pedagiadas e esburacadas. Aqui em Farroupilha, é absurdo, né? Eu mesmo já entortei uma roda recentemente ali, não agora em tempos de pandemia, mas não faz muito tempo, e com o risco de se causar acidentes na entrada aqui. Você sai para Caxias em direção a Porto Alegre, aquilo é um absurdo, e se tapa muito mal aquilo. Os prefeitos tentam fazer alguma coisa e não conseguem. Você anda nas estradas gaúchas com o risco de qualquer... Não é o pardal que reduz a velocidade, são os buracos, porque você, a qualquer momento, né, a Rota do Sol ela tem uma parte recapeada, uma parte descampada, vamos dizer. Então, é muito fácil, né? E onde é que vai o dinheiro? Né? No bolso do corrupto? Porque, e outra coisa, há um contrassenso nisso, né? O governador está estrangulando a economia e propondo uma reforma tributária. Eu acho que há uma ilusão aí, né, no jovem governador Eduardo Leite, perdendo a trajetória do seu governo. Agora eu ouvi uma questão, bem rapidamente, de hoje, uma notícia de um comentarista político, que estamos comemorando 1 ano e meio sem nenhum escândalo no governo Bolsonaro. Ora, veja, né? Comemorar 1 ano e meio, você veja que ponto nós estamos, né? Nós temos que comemorar 100 anos sem corrupção, comemorar 1 ano e meio, um ponto de ansiedade como cidadãos que nós estamos vivendo, devido não ao governo Bolsonaro, aos políticos, que nós comemoramos dia a dia, né? 1 dia sem escândalo, 2 dias sem escândalo, né? Mas não é bem assim, todo dia tem escândalos do passado, inclusive o Geraldo Alckmin, né, mais um que está incluso na lista da Lava Jato, que é do PSDB, inclusive, né, não temos partido neste programa, Jim. Pontualizando rapidamente o que você estava falando agora do governo federal, ainda carece aguardar um período para nós fazermos uma avaliação sobre a postura do encaramento ambiental nacional. Esperem ainda, tem muita coisa para nós descortinar, para entender sobre tudo aí. Daí daria para avaliar depois se não houve alguma forma de negligência na atuação e também atuação frente aos povos indígenas, né? Aí sim, aí depois, passado esse período, aí haverá a oportunidade de nós reformular um pensamento sobre tudo isso. Agora, sobre a questão, né, também do nosso governador, é muito interessante que o nosso governador fizesse uma reforma no peso da máquina pública. Esta é a reforma que, de verdade, acho que a sociedade gaúcha aguarda há muito tempo, né? Há uma observação, uma diminuição, um enxugamento da máquina pública, dos 3 pesados poderes para nós podermos aguentar arduamente, né? Super salários, super descontos, né? Nós vemos também uma Assembleia Legislativa que gasta o mesmo combustível que a Brigada Militar gasta em suas viaturas, gastado por um número mínimo, né, de pessoas que desfrutam de mordomia. Nós vemos, né, dentro de um judiciário gaúcho, né, uma riqueza inconfundível, prédios espelhados, elevadores, né, com chaves de acesso
situações mais, então merecemos também trabalhar nessas questões para enxugamento, né, desses pesos, dessa salgada máquina pública. Aí sim a reforma tributária terá efeitos, porque reformas e reformamos, mas o efeito de retorno dos serviços públicos para o povo gaúcho está muito pequeno, muito pequeno. Escolas, todas as escolas, qual é a escola estadual que hoje tem um PPCI? Qual é a escola estadual que está reformada, pintada, com adequação para os seus alunos? Ainda existem brisoletas ainda que estão sendo utilizadas dentro do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a dificuldade das rodovias, nós não temos condições de incentivar, de conseguir a toque de caixa, nem sequer contornar uma situação de pandemia. Virou só repasse, né? O governo, o dinheiro chegou, eu repasso, o dinheiro chegou, eu repasso. Não tem força o Estado tem que pressionar os municípios, tem que apertar prefeitos para que prefeitos sangrem os caixas municipais para poder dar conta. Tem que se municipalizar rodovias, tem que fazer proposta de municipalização. Para fazer um trevo, ao exemplo do trevo da Codeca, tem que se negociar com o Estado, para o Estado passar o domínio do trevo para que o município possa fazer. Então temos muitas coisas para ver aí. É verdade. E nesse momento de pandemia, tudo isso fica público, mas como nós estamos confinados pela lei do distanciamento social necessário, eu creio. Por exemplo, você citou o trevo da Codeca. O trevo da Codeca levou quase 30 anos para ser feito e você disse muito bem, precisou aí o município agir, porque corta o município. Então é preciso rever essas jurisdições também. Cada vez mais se municipaliza as atribuições, mas se estadualiza o imposto que vai para a federação, depois vai para o estado. Então, nesse sentido, sim, nós vamos esperar mais ação política das nossas lideranças atuais. Não basta simplesmente, né, o prefeito baixar a cabeça e a liderança baixar a cabeça e acatar tudo que o governador fale. Inclusive, já deveria, porque quando nós citamos, Edinho, a questão da revisão dessas bandeiras, isso há uns 2 meses atrás, acredito já, porque nós estamos há 4 meses, o tempo está passando muito rápido, sim. Apesar né, quando olharmos para trás, já estamos há 1 ano de distanciamento social e com terra arrasada lá fora. Nós há tempo temos dito que era positivo o início da questão das bandeiras, mas não para você ficar acenando de cima lá do púlpito, lá da tribuna, para que embaixo o povo, né, receber, o povo, inclusive os prefeitos, que estão acatando tudo cegamente. Inclusive, a parte jurídica, a procuradoria do município, já deveria ter, inclusive, contestações prontas para que se pudesse, a não ser realmente que os números estejam mascarados, que haja uma subnotificação em Caxias que a gente não saiba, né? Isso também. E que o prefeito não queira assumir isso, portanto, né? Mas ele precisa vir a público e dizer, olha, nós temos que acatar a bandeira vermelha que realmente a situação está complicada. Porque se há uma subnotificação e se perder o fôlego na criação de novos leitos de UTIs, né? Ou hospital de campanha, novos respiradores, enfim, é preciso ter clareza nessa questão. Se o prefeito vem ao público e diz, não, olha, a bandeira vermelha é demais para nós, então ele tem que contestar os números do Estado. Caso contrário, é uma subnotificação muito grande e o prefeito não está querendo assumir isso. Nós temos que saber isso e até mesmo irmos à judicialização, porque quem está sofrendo nesse momento são os bons que pagam pelos maus, os comerciantes que fizeram o seu trabalho, de proteger as suas lojas para poderem trabalhar, e o povo que não está usando máscaras também está sendo contribuinte nesse sentido negativo, fazendo com que os bons paguem pelos maus. O povo que não acredita mais que existe pandemia devido a essa briga política, né? Eles sabem que ninguém abre mão de nada nos altos escalões da sociedade, e aí a coisa realmente se transforma num problema, num paradoxo, né? Que é um problema sem solução, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu acredito, Edinho, para concluir aqui a nossa edição de hoje, que é preciso, sim, força política em Caxias do Sul. Protestar com relação a essa questão das bandeiras. Assim que tomou uma atitude ontem, né? Isso é positivo, mas não basta só uma carta, não, tem que bater na mesa, a não ser que haja uma subnotificação. Daí a questão toma outro rumo, Adinho. O detalhe chama atenção, né? Nós estávamos falando sobre essa carta, né? Pedindo a flexibilização e prorrogamento também, né?
da cobrança dos impostos, eu lembro-me de uma bandeira que foi levantada meses atrás sobre a questão do IPVA, né, no estado do Rio Grande do Sul, para que o governador entendesse a necessidade da pandemia e, assim como todo mundo está fazendo um esforço coletivo, o estado também fizesse seu esforço e suavizasse o IPVA. E agora nós vamos ver que o IPVA, além de não ter sido flexibilizado, vai ser alargado, né? Vai ser alargado. Então tem muitas coisas para nós vermos e semana que vem a gente vai deliberar sobre isso. Miguel, 12:01. Eu vou deixar um período para o seu fechamento, que eu sei que você quer fazer mais alguns apontamentos. E a gente finaliza com um bloco comercial, o nosso Sabe Caxias by Pitcom. De coração aberto, meu amado irmão. Eu desejo de coração que esteja um ótimo final de semana a ti, a tua família, né? Que seja um final de semana bem bacana. Eu não sei se você tem animais de estimação, mas se tiver, que seja na alegria da presença desses bichinhos que contagiam e trazem alegria também para o nosso lar, se transformam em membros da nossa família, e que segunda-feira nós possamos voltar aqui para fazer tudo isso. E o objetivo de tudo isso não é ataques pessoais, mas é trazer um peso ao senso coletivo para que a massa pensante, para que nós possamos criar um conceito único, né, mental, e avançar à frente. Porque a gente percebe que não está bem. Então, nessa forma de dialogar, nessa forma de colocar, nessa forma de se expressar, a gente vai formando um pensamento coeso em uma sociedade, e a sociedade em uma coesão, ebulindo formata um pensamento, e a gente toma uma direção. Porque ficarmos sentados, né, com a tábua no prego não dá. Então nós temos que ir para frente, né? Nós temos que ir para frente. É verdade, uma boa metáfora, Edinho. Eu quero pegar tuas palavras e passar ao nosso público também, você que é muito poético e generoso nessa questão aí de desejar também a todos aquilo que você deseja para mim, né? Uma felicidade que vai chegar assim a nós, a partir do nosso esforço, né, da nossa coragem. É igual aquele cachorro no prego, né, que fica uivando, mas não dói o suficiente para que ele se levante, né? É bem isso aí, parece que a dor não está ainda a nível forte, né? É bem isso mesmo. Mas se continuarmos nessa direção, não há decreto, né, que dure sem um apoio popular. E as nossas instituições precisam agir, sim, na direção de força política. Caxias do Sul tem tradição de força política, né? Tivemos políticos fortes, e é preciso que nós acreditemos que o município não deve suportar o peso do Estado, né? O Estado tem os seus problemas, nós precisamos fazer caridade, somos todos a mesma nação, mas primeiro nós temos que olhar para a nossa casa. Eu sou municipalista nesse sentido e acredito que sim, que nós vamos, né, avançar nesse sentido. Eu desejo a todos um excelente final de semana, né? Tenhamos coragem, e o que pudermos para continuar nos cuidando, vamos fazer aquilo que é preciso, vai mudar, vamos acreditar, e coloquemos nas mãos de Deus o tempo para esta solução. Por enquanto, temos que nos tornar merecedores das respostas, Edinho. Muito obrigado a todos, uma feliz sexta-feira, um bom final de semana. Segue o Bitcoin meio-dia, até amanhã, até segunda. Um abraço. Tchau. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor.
TV passa no seu smartphone.